você tá? Seja bem-vindo ao Empreendendo com as Manas, um podcast que conecta mulheres de sucesso. Você sente que tem dinheiro entrando, mas não sabe aonde ele foi parar? Esse episódio é um abraço contábil e a gente vai falar sobre contabilidade de uma forma aberta, pragmática e também sensível. E para isso, hoje eu trouxe uma amiga querida, a Heloísa. Elo, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por topar mais uma das minhas loucuras. Eu tenho que topar tudo, você sabe. Elo, eu queria que você se apresentasse para as manas, falasse a sua formação, como que é o seu trabalho, conta para elas um pouquinho, porque eu já sei. Ah, que bom. Então, meninas, eu sou Heloísa Minelli Campos, eu sou a sucessora de uma empresa contábil, a terceira geração. Eu sou formada em Direito na Damásio, eu sou formada em Contabilidade no Mackenzie, mas nada disso significa algo importante se no dia a dia eu não conseguir traduzir para vocês uma contabilidade ou uma questão de lei de uma forma muito tranquila, prática e simples. Então eu falo para cá que o meu objetivo assim, de empreender mesmo é trazer a contabilidade na geração que eu estou de uma forma muito tranquila e que possa ajudar você empresária. Eu também tenho uma irmã gêmea, a Isadora, que fez o podcast anterior, que vocês conheceram ela, e uma irmã mais nova, Sofia. E eu sou a gêmea boa, tá? Então é importante dizer isso também, eu sou a gêmea boa. A Isadora tá ouvindo a gente. Ela vai falar. Ela vai falar. Mas é isso, Cá, um pouquinho de mim trazendo. A gente já conheceu algumas manas nos últimos eventos, né, que a gente falou também. É verdade, você esteve nas 2 edições, né, amiga? Foi muito bom, adorei. Foi muito. Adorei. Sim. E tô aqui pra poder ajudar no que você precisar. Sim, sim. Ai, ótimo, Elo. Então, acho que já para ajudar as manas que estão ouvindo a gente, eu sei que muitas delas já têm um CNPJ aberto, né? E às vezes esse CNPJ não está enquadrado no melhor lugar. Como que elas podem entender se está adequado e também dá para mudar isso? Assim, Cá, o que eu vejo muito? E eu acho que você sente isso também. No processo de empreender, ele não é muito planejado no começo, ele é uma necessidade. Preciso empreender, ou porque eu saí do CLT, ou porque surgiu uma oportunidade e eu preciso abrir uma empresa. Então ele não é muito pensado, ele é feito. Então eu acho que procurar uma boa contabilidade no começo, alguém que possa apoiar, é essencial, porque vai te direcionar um caminho de uma estrada que você nunca percorreu. E esse processo ele pode sim ser mudado ao longo do crescimento da empresa. Mas se ele puder ser planejado antes, é muito melhor. Tá. Evita financeiramente, você fala? Financeiramente, porque às vezes abre uma empresa como uma forma, quando poderia ser outra. Por exemplo, em alguns casos, dependendo do faturamento e dependendo do que a pessoa vai empreender, não faz sentido ela começar como um simples nacional. Faz sentido começar como um MEI. Tá. Para começar a entender como funciona e pagar menos imposto. Tem gente que às vezes abre direto como simples, que começa pagando um imposto um pouco mais alto do que pagaria se fosse MEI. E o MEI veio exatamente para isso, para ensinar a pessoa a engatinhar. Então essa orientação ela é muito importante. Sim, e assim, Elo, dentro desse começo de empreender, eu vejo que muitas mulheres acabam misturando a conta pessoal com a conta da empresa. Você visualiza isso como algo negativo para a saúde da empresa? Cá, como eu falei, eu sou muito mais empresária do que de fato técnica. E eu tenho que trabalhar com o que acontece de fato. E essa mistura, ela acontece, é natural. Só que a longo prazo, isso contamina a sua visão sobre o seu negócio. Então, às vezes eu vejo o empresário falando assim, a minha empresa não dá lucro. Aí você vai ver lá no pagamento a viagem para Orlando. Então, sim, deu lucro, foi direcionado para uma despesa pessoal sua. Sim. Entendeu? E agora, até dando alguns spoilers, com a reforma tributária e talvez tributar a distribuição de lucro, pode ser que seja algo que aconteça muito mais frequente, infelizmente. Tá. Então, nós da contabilidade, a gente tem que estar muito preparado para isso. Tem que estar à frente, né? Exato, porque se você vai fazer algum pagamento seu na despesa da empresa, eu preciso dessa conexão com você, para você me dizer que é uma despesa pessoal, para na hora que eu te apresentar as informações da sua empresa, poder dizer, o seu lucro está direcionado para isso. Sim. Entendeu? Perfeito. E o contador é amigo, né? É muito próximo. Sim. Então, se por acaso tiver um questionamento, do que essa despesa? Você é dono da empresa, você faz o que você quiser com ela. Sim. Eu só preciso dessa orientação para classificar certinho para vocês. E eu acho que assim, pensando em como organizar toda essa vida financeira de empresárias, porque assim, eu tenho muitas amigas que não conseguem enxergar o lucro da empresa, como você falou, né? Eu não sei se tá dando dinheiro, se não dá, o que não dá. O que você enxerga de caminho para ter mais clareza das finanças da sua empresa?
Quando vocês vieram atender a gente aqui no Bar do Luiz, a gente começou pelo DRE, que foi um super desafio. Você acha que isso é um bom start? Eu acho, mas tem uma etapa antes ainda. Quando você começa o negócio, foi o que eu falei, ele vai sendo construindo e você vai aprendendo junto. Mas quando você já tem um negócio que já está formado, é essencial que você tenha uma planilha de pagamentos. Ou um sistema, ou um caderninho, como muitas pessoas ainda usam. Pagamento desculpa te interromper, amiga, mas assim, de fornecedor, de quê? De folha de pagamento, tudo? Que você paga. Pagou alguma coisa, anota lá. Pagou alguma coisa, anota lá. Por alguns motivos. Primeiro motivo, geralmente, alguns pagamentos são datas fixas. Então, você vai pegar o costume de saber que tal data você tem aqueles pagamentos. Segundo motivo, para você se organizar e saber quanto eu gastei dentro do mês. O que eu gastei? É legal você usar Excel, porque você pode filtrar por fornecedor e ver quanto esse fornecedor eu gastei. Nossa, esse fornecedor eu gastei tantos %. Deixa eu ver quanto que ele me deu de retorno, deixa eu ver se eu consigo negociar. Então, é importante você ter esse controle. A partir do momento que você tem esse controle, junto com a contabilidade, ele vai te ajudar a classificar esses pagamentos. Se esse pagamento é direcionado para uma despesa, se esse pagamento é um fornecedor, se é compra de matéria-prima. E aí ele vai montar esse documento, que é o demonstrativo de resultado, que ele vai fazer uma análise horizontal e vertical de como está seu resultado. Então você vai ver, nossa, esse mês eu tive um aumento da folha. Por quê? Trabalhamos no feriado. Faz sentido. Esse mês eu tive um aumento do dobro da água. Por quê? Descobri que estava tendo um vazamento d'água. Aconteceu isso aqui. Então, ó, tá vendo? Eu nem tinha... Aconteceu, tinha um vazamento, a conta duplicou, a gente, o que aconteceu? Vamos procurar, vazamento. Porque como você olha ele assim, você consegue ver água. Se tem algum pico, por quê? Entendeu? Então, é legal para ter essa orientação. E como vendedor empresário, se você não tirar um dia para fazer isso, você não vai conseguir parar, porque sempre vai ter alguém te chamando. E uma coisa que a gente conversou, que a Isadora apresentou no outro podcast, é sobre o que a gente implantou o dissídio, que a gente aumentou o dissídio. Mas isso só foi possível porque a gente olhou um ano antes. Então, a gente começou a ver nossas despesas, ver fornecedores, ver o fluxo de caixa, para ver se a gente ia conseguir aplicar isso. Entendeu? Para quem não ouviu o podcast anterior, manas, a Isadora comentou que na Compos vocês duplicaram o valor que seria de dissídio, né? Ao invés de 5% de aumento, aumentou para 10%. Ela falou sobre essa questão de como você engajar pessoas. Inclusive, faço convite para elas assistirem, né? Quem não assistiu. Sim, tá muito bom. Tá uma delícia. E aí, quando você tem esse controle dos seus pagamentos, do seu fluxo de caixa, você pode promover ações que são essencial para o negócio. Sim. Então, talvez um bom começo seja planilhar tudo para depois avançar com o DRE. Mas aí o DRE não é a empresária que vai fazer. No caso, vocês da Compos que organizam. A gente só passa as informações. Isso. Agora vamos falar com o empresário. Empresário, eu sei que às vezes você faz um pagamento que não tem nota, ou às vezes você recebe um valor que também não tem. O legal de você passar essas informações para a contabilidade é que ela vai tentar trazer a melhor estrutura para que você possa trazer esses números para dentro. E aí você vai criando mais paridade entre os números, porque existem muitas diferenças, às vezes, do que é gerencial, que é da empresa, e o que é contábil. Então, a gente trabalha para que o nosso contábil seja o seu financeiro. Entendeu? Sim. E aí vai colocando pra dentro, vai dando orientação, vai ter eu acho que você talvez pergunte sobre regime. E aí a gente também vai falando um pouquinho sobre isso. E assim, não é nem que vocês querem fuxicar, né, Elô? Que às vezes fica, né? Nossa, mas por que quer saber o que eu gastei a viagem em Orlando, por exemplo? Mas é isso, né? Tentar trazer de forma fiscal uma organização, né, dentro da sua empresa e também fazer o empresário olhar isso com transparência, né? Nossa, eu gastei tantos R$1.000 numa viagem para Orlando, cara, não vai dar, ano que vem vai ter que ser... Ver o fluxo, né? Ficar aqui no Brasil, sei lá, né? Entender essa organização, né? Isso é muito importante. E eu falo pro empresário, eu preciso dessas informações antes do governo. Então eu preciso saber disso para que, um caso de uma fiscalização, algo do tipo, eu tenho ferramentas para poder te ajudar. Elô, e algo que vocês da Compos passaram pra gente do Bar do Luiz fazer, eu não vou mentir, a gente tá tendo um pouco de dificuldade, mas eu sei que é importante, é fluxo de caixa. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que é, qual é a importância,
porque acho que dentro do universo da contabilidade, vocês sempre trazem tudo muito transparente e olha, faz que vai dar bom. Então eu confio em você que vai dar bom. Mas explica para as manas o que é fluxo de caixa e por que isso é relevante. O fluxo de caixa ele vai ser importante porque ele vai te dar autonomia dentro do mês. Então, por exemplo, em alguns processos de negociação com fornecedores, você até fica um pouco na mão, eu posso ou não ter esse pagamento. Às vezes você é obrigado a aceitar porque você não tem tempo de olhar e não tem fluxo de caixa para poder negociar com outras pessoas. Então, dinheiro. Fluxo de caixa é dinheiro. E o dinheiro na mão, querendo ou não, te dá autonomia para negociar, para ter mais paciência para analisar as informações. Sim. Então eu vejo muita empresa que tem problema de tentar, por exemplo, pegar linha de crédito com o banco porque não olhou o fluxo de caixa corretamente. Então tem transportadoras que a gente trabalha, tem um fluxo de caixa que é um pouco difícil porque os seus recebimentos estão para 90, 180 dias. E aí você tem que fazer pagamento para agora. Então ele não tem esse controle de fluxo de caixa. Quando você tem esse controle, você consegue ir na área comercial para poder falar, minha equipe de vendas, minha equipe de faturamento, tenta fechar para que o pessoal receba com 90 dias de antecedência ou um pouco menos de prorrogação. Você consegue falar com o seu financeiro para que ele possa organizar os pagamentos, então você vai saber, olha, no dia 5 vai sair a folha, mas no dia 10 vai entrar o recebimento de tal cliente. Já programa o pagamento do outro fornecedor para tal data. Legal. E aí você consegue até pagar com desconto com fornecedores, porque eles vão falar, não, esse fornecedor paga em dia, não pagar juros. Mas o que eu mais vejo contaminar uma empresa, ela não ter esse controle de fluxo de caixa e ter que pegar o dinheiro com o banco. E banco sempre é muito caro o valor. Dos juros. Dos juros. E às vezes, não que eu veja muito, mas um cliente já eu vi pegando com a agiota. Que é a pior coisa que tem. Nossa, aí já, tipo assim, perdeu as esperanças, Perdeu as esperanças. E aí, torna-se uma bola de neve vicioso. Porque a pessoa se acostuma a não olhar o próprio fluxo de caixa e só trabalha com banco, E isso pode até fazer a empresa falir, né? Muitas vezes acontece isso quando não olha. É desesperador. Então você fala, parou. E aí, às vezes vem algumas linhas de crédito do governo, como saiu o Pronamp, o FGO, o FGI, que foi muito bom que você consegue pegar uma linha de... Até eu, como contabilidade, falo, essa linha de crédito, pega ela para você quitar uma linha de crédito com um banco que você tem que é muito alta. Então, o que eu gosto de vocês, Elo, é que assim, eu não entendo nada do que você falou agora, tá? FGO, sei lá, nem sei o que você tá falando. Tipo de empréstimos doido. Mas vocês trazem isso pra gente, né? De forma assim, Carol, tem esse... nem sei, é investimento? O que é isso, amiga? Vamos falar empréstimo. Empréstimo? Então tem esses empréstimos, os juros tá bom, vocês têm a dívida tal, por exemplo, caso a gente tivesse, vamos pegar para suprir esse buraco? Isso que é diferente. Eu acho isso, assim, não, eu acho que assim, nesse sentido vocês arrasam muito, porque sempre vem já a solução, que eu acho que quando você é empresária, você já tem tanto BO para resolver, e aí a contabilidade não é mais ela é a solução, vocês já chegam com essa solução, sabe? Eu acho que isso, assim, nossa, salva muito. Por isso que eu falo que a nossa essência é ser uma contabilidade empresária, que entenda a situação, porque às vezes você vê alguns contadores que não dão sugestões de tomada de decisão, porque faz o técnico, mas não, vai para esse lado. Eu acho que é muito mais porque a gente tem essa visão empresária, não sei se... Mas enfim, é isso que está nos diferenciando no mercado. E eu acho muito legal isso. E aí eu vejo alguns clientes, eu falo, não vai para esse lado, pensa em... Aí eu vejo transportadora. Transportadora, se eles quiserem melhorar a linha de crédito, falar com o pessoal da venda. Gente, diminui o tempo de recebimento, porque vai melhorar muito, entendeu? E assim, Elo, nunca nem te perguntei isso, mas quais áreas vocês atendem? Por exemplo, vocês atendem a gente aqui do Bar do Luiz. Quais outros clientes vocês atendem? A gente criou uma estrutura dentro do escritório que ela é como se fosse vários micros escritórios para atuar em áreas diferentes. Então, a gente atua na área de alimento, que é muito forte, desde a parte da indústria até por exemplo, o representante comercial da parte de alimentos. A gente trabalha com transportadoras, trabalha com indústrias, bastante empresas que importam e exportam. Então, para que a gente tenha um conhecimento muito específico da área, nós criamos, né, esse micro escritórios. E aí a gente vai focando pessoas, a Isadora na hora de contratação fala,
eu preciso de uma pessoa do fiscal voltada para a área de importação. Então, ela vai buscar alguém que tem esse conhecimento e vai colocar dentro da carteira. Ou a gente vai pegar uma pessoa pelas características dela. Ela é uma pessoa muito analítica. Então, a gente pega e faz um treinamento interno lá no escritório. Eu pergunto isso porque, assim, por exemplo, alguém que entenda de legislação de bar e restaurante, às vezes não é a mesma que vai entender de transportadora, né? Por isso que eu pensei nisso. E vocês são muito assertivos, tanto na parte fiscal quanto na parte de pessoas, né? Então, eu acho super legal que, assim, a gente manda, por exemplo, como a gente tem feito a folha, vocês fecham a folha, mas, assim, quais são os nossos problemas e vocês trazem a solução, né? Principal, assim, eu tô mais voltada na parte de gestão de pessoas, então é essa informação que eu recebo bastante e é o que precisa ajustar, né? Porque a parte contábil e financeira não tem muita mudança. O imposto é o mesmo, o enquadramento é o mesmo, acho que o que é mais volátil é essa parte de pessoas, né? Pessoas, mas assim, Cá, tem uma coisa que é muito importante que, até fazendo uma conexão com o fluxo de caixa, quando eu pego empresas como no segmento de vocês, que é bares, restaurantes, lanchonetes, eu verifico muito erro na forma de tributar. Por exemplo, eu vou falar um pouco de uma parte mais técnica, mas eu vou tentar trazer na sua linguagem. Quando você trabalha com uma lanchonete ou bar e você faz venda de bebidas tipo água, refrigerante, são produtos monofásicos. Então você não tributa alguns impostos. Mas como que você tem que fazer? O que você tem que fazer para não tributar? Você tem que fazer a devida classificação correta na hora de emitir essa nota. Então, o que acontece, Cá? Quando nós pegamos um cliente, a primeira coisa que a gente analisa são os produtos que ele vende, ou faz a manutenção, ou presta o serviço. Porque muitas vezes o erro está na parte cadastral. E o empresário não tem essa noção, porque é contábil. Então, a gente pega a bebida, que é água, refrigerante, é um produto monofásico, vamos ver se eles não estão pagando o imposto, que é o PIS e o COFINS. Se não tá, ótimo. Se tá, é o momento de corrigir e deixar corretamente para pagar menos imposto, porque já é difícil você pagar os impostos normais. Vai pagar 2 vezes. Exatamente, você está pagando mais do que você deveria, enquanto seu concorrente já não tá. Então, isso que diferencia muito o escritório, porque a gente olha os produtos. Outra coisa também, no seu próprio segmento de bar, restaurante e por aí vai, existe o regime especial, na qual você tributa o ICMS muito mais reduzido. Então, não tendo esse conhecimento, eu acho que, na verdade, você nem precisa ter esse conhecimento, né? Mas não tendo uma assessoria contábil que te ofereça isso, você fica falando, nossa, tô pagando muito imposto, sendo que tem ferramentas dentro da lei para você pagar menos. Sim, pagar corretamente, né? Exatamente. Não pagar 2 vezes. Exatamente. Já aconteceu de vocês pegarem um cliente que pagava 2 vezes? Muito, é o que a gente mais pega no mercado. E é muito satisfatório pra gente, é ruim, né, pro cliente, mas é bom poder trazer essa solução, entendeu? O ruim é quando é o contrário. Quando uma pessoa não pagava nada e tem que começar a pagar. Aí ela não quer pagar. Mas eu falo, olha, infelizmente você não pagava nada. Mas vamos calcular o risco, vamos ver a operação, vamos entender o que é bom e o que não é pro seu negócio. Sim, eu ia até tá no escopo das perguntas. Eu já vi amigas minhas falando que não queriam faturar mais, porque iam pagar mais imposto e aí ia ficar elas por elas. Como que você desmistifica isso? Porque eu já entendo que isso não é real, né? Assim, você vai vender mais, você vai pagar mais imposto, mas vai crescer proporcionalmente. Essa linha, ela é muito forte, esse pensamento, quando você sai do MEI e vai para o Simples. Porque o MEI é uma taxa fixa que você paga, que agora está R$ 85 mais ou menos. Por mês ou por ano? Por mês. E aí, quando você vai para o Simples, você começa a pagar uma porcentagem do seu faturamento. E aí, causa esse choque. Mas, em contrapartida, você vai conseguir ter outros espaços que você vai poder atuar, outras linhas de crédito, mas o que o pessoal não vê também é que quando você vai para o Simples, nem sempre o Simples é o melhor regime. E a gente sabe sobre isso, por quê? Porque aquele regime especial que eu comentei de bar e restaurante não se aplica para o Simples. Então, poucas pessoas conhecem o regime do lucro real. E o lucro real é muito bacana, porque eu acho que é o regime mais justo. Porque você paga, de fato, sobre o seu lucro. E não sobre tudo que você faturou. Sim, porque não necessariamente você faturou e lucrou, né? Exatamente. Às vezes você faturou e vai receber só R$1.000. R$1.000, exatamente. Vendeu 100 mil e ganha 1.000, porque tá gastando muito. Exatamente. E o lucro real, ele vai, de fato, no seu lucro contábil.
Então, o que eu posso dizer para as pessoas que têm esse receio é natural, faz sentido, mas é um processo que tem que ser trabalhado no coração. Aham. E ele vai com te dar... estratégia da Compass. Ah, com certeza. E assim, empreender, cá, é desafiador. Então, assim, eu falo, não tenha medo, vá. Porque se você tiver medo, você não vai. Então, é melhor você ser um CLT. Sim. E trabalhar tendo ciência do que você vai receber todo mês, tendo subordinação, e tá tudo bem. Cada um tem um perfil. Tem perfis, Exatamente. exato. E tudo bem errar também como empresário, sabe? Sim. Somos pessoas. Essa conexão e ter essa assessoria que te ajuda é para que quando você errar, você pode ter o melhor caminho para a solução. E às vezes você nem chega a errar de fato, né? Você pensou em fazer de um jeito, a contabilidade chega e fala, peraí, vamos tentar outra coisa, que talvez isso daqui não vai dar certo, né? E talvez ter essa conexão que a gente tem é que, tô pensando em fazer tal coisa, tá, me chama. Como que a gente pode fazer isso da melhor forma possível? Sim. Entendeu? Porque como a gente tá em conexão com outras empresas, a gente vê o que deu certo e o que não deu. Sim. E tenta replicar para os nossos clientes aquilo que é bom. Elô, e qual foi o seu maior medo quando você começou a administrar o dinheiro da sua empresa? Encagar com tudo, né? Porque eu venho de uma empresa que eu sou a terceira geração. Então... Já deu certo, Já deu certo. Aí vai chegar na sua vez, aí cagar tudo. Então, eu sei como esse é meu maior medo. Até hoje, assim, não posso ser hipócrita. Então, é ter uma noção dos números. Sempre quando você cuida do dinheiro, se você não tiver um controle de dizer não para muitas coisas, o dinheiro, ele vai. Ele fica muito solto. Então, assim, existem duas Heloísas. A Heloísa que é da vida pessoal e a Heloísa que é da vida profissional. Até, às vezes, eu tenho um choque com a minha irmã, que é da parte de gestão de pessoas, que ela pede verba, e fala, Dora, vamos segurar. Não vai dar. Exatamente, porque do financeiro, você precisa ser uma pessoa que analisa bem antes de pagar, tem essa estrutura. E eu também não posso não transparecer que eu também tenho uma pessoa interna, que é o Wagner, que cuida do financeiro, e ele que vai estruturando certinho. E o meu pai também é muito presente, né, no financeiro. Eu acho que uma coisa para o seu negócio ser muito bom o dono precisa estar muito próximo do financeiro. Sim. Então, ter noção do que acontece. Às vezes, eu vou conversar com algum novo cliente, aí eu pergunto, quanto você fatura? A pessoa não sabe. Tipo, aí eu falo em média. Então, ela não sabe. Então, ter noção do seu dinheiro. Quais são os meses que você fatura mais? É férias? Não é férias? É no inverno, é no verão? Então, tem que ter essa noção de quando que entra o dinheiro e quando que ele vai sair o dinheiro. Por exemplo, quando a gente trabalha com funcionário, existe o 13º e as férias. Quando que é esse período? Quando que eu tenho que me programar para isso? Aí vem o fluxo. O fluxo de caixa. Sim. Que é muito importante. É bem pragmático, né, amiga? Assim, DRE, fluxo de caixa, gestão de pessoas. Eu acho que é sair dessa emoção do empreender, que eu acho que é importante também. Tem que ter emoção, senão vira só mais uma empresa. Mas é ter estrutura, né? E assim, sendo muito transparente. O financeiro é a sua essência, Luísa? Não, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa pouco analítica, eu sou uma pessoa que tem mais conexão com pessoas, mas eu sou muito lógica. Então eu tenho essa noção que o financeiro, ele é o processo mais importante dentro da minha empresa, de qualquer empresa. Sim. Então eu ele tiro puxa um pouco, esse lado, né? Eu tiro um pouco da minha essência. Não, então calma, concentração. Vamos olhar aqui os números. O que o meu pai, o que meu diretor fez que é muito bom? O que eu não gosto do que ele faz e acho que posso melhorar? Sim. Então eu vou olhando com muita calma e muito respeito. Sim. Porque num processo de sucessão, a gente tem que também ter a sensibilidade de como colocar as coisas. Muito. Pra não dar uma revoltada, entendeu? Sim. Ai, amiga, você é muito inspiradora pra mim nesse sentido. Obrigada, amiga. Eu sou muito puxa-saco. A verdade é essa. Porque nas primeiras reuniões que vocês vieram aqui no escritório, veio você, veio o Ronaldo, né? Porque a Elô, gente, ela chama o pai dela de Ronaldo na reunião, tá? Verdade. Então, até eu descobrir que ela era filha dele, demorou muito. Verdade. E eu comecei a adotar isso aqui no bar. Então, eu não refiro ao Eduardo, que é o meu pai, tipo, com um funcionário. Eu falo, você viu o meu pai? Eu não falo isso. Eu falo, você viu o Eduardo? Quando você vê o Eduardo, e nossa, tirou um peso. Eu acho que pra quem trabalha com a família, né, a gente vira um negócio só, e aí quando você separa o trabalho da família, as coisas elas andam melhor, né? Então, nossa, pra mim foi muito bom, assim, o meu pai é meu pai na minha casa, como meu pai, e aquele é Eduardo. Não sei se é porque eu sou geminiana, eu consigo ter várias Heloísas, entendeu? Então tem a Heloísa, filha do Ronaldo, que é em casa, tem a Heloísa, que é
a subordinada do Ronaldo dentro da empresa. Tem Sim. a Heloísa, que é sócia da Isadora, minha irmã. Tem a Heloísa, que é irmã da Isadora. Então, eu vou tentando separar, sabe? E aí, foi muito bom pra mim ter esse processo. Porque eu consegui dividir, sabe? E aí, às vezes eu não concordo com algumas coisas que o meu pai fala dentro da empresa. Eu só escuto, espero. E aí eu venho... Qual que é a minha visão? Eu penso, como eu gostaria que um colaborador meu falasse comigo? Isso é ótimo. E aí eu vou lá e falo com ele como eu gostaria que falasse comigo, com respeito. Sim. Então eu falo, Ronaldo, eu entendo, sua visão foi muito boa. E aí vem o lado que eu falei do puxa-saco. Porque eu também sou um pouco puxa-saca. É bom, é importante. Então eu falo, pai, eu falo, Ronaldo, você é uma pessoa muito inteligente. Mas com ele você fala Ronaldo ou você fala pai? Depende. Tá. Depende de onde Nossa, eu já quero tá bem avançada. Pergunta, eu ainda quero chegar Quando nesse eu quero ter uma sensibilidade, eu falo, pai. Quando eu quero trazer mais uma questão formal, eu trago, Ronaldo, eu sei que você tem uma noção boa sobre essa questão. Posso passar o meu lado sobre o negócio? E assim, é muito desafiador, porque nem sempre você vai receber da outra parte essa diferença de pai e filha. É isso que eu ia falar, ele não te trata como funcionária, ele te trata como filha, né? Exatamente, então você tem que ter essa noção também. E aí você fala, não, tudo bem, ele não falou desse jeito, não porque ele não tem respeito por mim, é porque ele me vê ainda como filha. Vamos trabalhar. Provavelmente até como criança, né? Exato, exatamente. Assim, você ainda é uma adolescente pra ele, você não é uma mulher. Que você sempre, entendeu? Sim, eu acho que é normal isso de pai. Mas é um processo, e aí tem coisas, por exemplo, que eu quero fazer e ele fala, não, agora não. Porque ele não queira que eu faça, ele não quer me expor a algumas situações, mas eu preciso passar por essas situações. Sim, aí é o lado pai falando mais alto, né? Aí o que eu faço? Eu faço assim mesmo. Porque eu entendo que o que ele falou não é o Ronaldo empreendedor, é o Ronaldo pai. Sim. Entendeu? E aí você vai lá e prova pra ele que a Heloísa consegue. Exato. Sim. E aí quando dá certo, eu recebo uns gritos. Mas tudo bem, aí eu vou me equilibrando. Eu super te entendo, amiga. Exatamente assim aqui. E aí com relação ao financeiro é isso. Então, olhar números, saber que números são essenciais. Muitas vezes você vai querer gastar com alguma coisa, é o momento de pensar se sim ou se não. Não demorar muito para tomada de decisões, porque às vezes a decisão ela precisa ser rápida, mas ela precisa ser bem analisada. Sim. E bem analisada não significa que ela não deva ser rápida, entendeu? Total. Às vezes você perde uma oportunidade, né? Também. Exatamente. E amiga, assim, dentro desse cenário de medo, né? Teve alguma decisão que você precisou tomar e bancar? E você ficou muito, assim, nervosa, ansiosa, teve medo? Como que foi? Não é uma questão, assim, que envolva muito valor, mas envolve como eu vou receber dos meus clientes. O que acontece? Lá no escritório, eu fui começando ao financeiro bem aos poucos, nos lançamentos dos eventos, aí eu mandava o boleto para os clientes. E como meu pai fazia? Ele imprimia os boletos finais, me entregava e falava, escaneia e manda para os clientes. Aí eu ia lá, escaneava na impressora, dividia no PDF e mandava um por e-mail. Fiquei uns 3 meses fazendo isso. E assim, isso ele sempre fez, sempre na empresa. Então eu não poderia chegar lá e já querer mudar o sistema financeiro. Sim. Aí eu falei assim, pai, Ronaldo, né? Ronaldo, como que você imprime esses boletos? Aí ele mostrou, é um PDF. Eu falei, ao invés de imprimir, você pode me mandar o arquivo? Aí ele continuou imprimindo. Aí eu fiz, onde você pega esse arquivo? Aí ele me mostrou. Aí eu mandava pra mim mesma. Aí ao invés de eu escanear todos, eu só dividi em PDF. Já era uma horinha, 3 horinhas que eu já conseguia automatizar. Beleza. Aí dividi o PDF. Aí eu fazia os lançamentos dos boletos, que o boleto final fica impresso, mas a gente lança tudo dentro. Aí eu peguei e comecei a mexer no sistema. Gente, será que não tem como mandar isso automático por e-mail? Não tem. Descobri. Aí eu cheguei e falei, Ronaldo, posso pegar um cliente específico, que é um valor bem pequenininho, e fazer dessa forma? Não pode. Trabalhei no meu coração e falei, não, tudo bem. Aí próximo mês, Ronaldo, eu fiz um teste, deu certo. Você fez mesmo eu fiz um teste, não mandei para o cliente, coloquei o meu e-mail e deu certo. Posso agora mandar para esse cliente de fato? Deu certo? Pode, mandei para um. Aí deu certo, aí fui fazendo. Ronaldo, agora posso mandar para 5? E aí foi nesse processo. Então, foi algo que a gente perdia 3 dias para fazer o financeiro, para mandar os boletos, e aí a gente começou a receber, eu comecei a enviar em 30 minutos depois do boleto pronto. Isso é bom para o fluxo de caixa. Porque quanto mais rápido você manda o boleto,
mais chance você tem de receber. Sim. Mais chance de você ter o dinheiro na conta e usar o dinheiro. Então, o empresário vê isso. Então, eu tenho essa noção. Aí eu fiz, Ronaldo, conseguimos agora. Então, ele percebe isso. Então, ele vê que o que ele recebia no dia 30, a gente emite o boleto lá no dia 24, a gente já começa a receber antes e usa dentro do próprio mês. Sim. Então, foi uma mudança que deu muito medo, porque era um processo que tinha sempre no escritório. E se eu fizesse errado, era uma menina que estava entrando, que ia fazer errado, ia cagar com tudo. E a gente já pensou, se os boletos dão errado e eu não recebo dentro do mês, meu fluxo de caixa quebra tudo. Então, foi desafiador, mas foi bom. Então, o que eu posso dizer? Vai ter medo, vai com medo mesmo, mas vai com cautela, programando as coisas, fazendo por etapas. Sim, eu gostei disso que você falou. Você fez testes, né, primeiro, antes de avançar com tudo, né? Lógico que eu tinha medo, ainda tenho, mas é o processo. E mas aí, dá certo, a gente paga certinho, recebe, dá tudo certo aí. É o que eu falo, as pessoas, elas precisam olhar o processo de uma forma fora do aquário e falar, o que eu posso melhorar nesse processo financeiro? Sabe, o que dá pra fazer pra eu ganhar mais dinheiro com o processo? Ou menos tempo. Tempo que tempo é dinheiro. Sim. Então, eu acho que é isso. Sim. E é engraçado porque quando a gente tem um negócio, a gente fica dentro demais, né? Assim, eu digo, eu aqui no bar, eu falo sobre isso, né? Eu comecei na cozinha fritando pastel, depois fui pro caixa e assim, o meu pai não queria que eu saísse do caixa. Quando eu falei que eu ia sair, ele falou, pode procurar emprego em outro lugar. E aí eu fui lá e mesmo assim falei, vamos ver se ele vai me demitir mesmo. E assim, quantas coisas a gente abraça hoje que eu não teria peito e tempo para gerenciar. A própria contratação da Compus. Eu não conseguiria fazer uma reunião com vocês porque eu estaria ocupada lá atendendo o cliente. O que é importante, mas assim, coloca pessoas estratégicas para fazer e você assumir essa parte mais de gestão, né? E eu acho que isso envolve muito ego, né, Ká? Porque se a gente for também sempre querer agradar o nosso gestor, eu também não faria muitas coisas. E aí existe um pai interior, um diretor interior, que às vezes você deixa de fazer coisas porque você acha que o seu diretor não queria que você fizesse. E na verdade ele espera que você faça. Então eu sempre tive esse dilema de falar, não, tira o que eu acho que o meu pai gostaria que eu fizesse e o que eu devo fazer de fato. Sim. E aí vou pedindo aprovação, lógico. Sim. Mas pensa só, se você não tivesse feito essa mudança, o Edu é super pegada de estar lá embaixo e correria. Mas quem cuida dos números? Sim, exatamente. Entendeu? Quem vai pagar os boletos, ver se tá com vazamento, por exemplo, é uma coisa que ia passar. A gente ia pagar a conta, porque uma coisa é você pagar ali e tal, outra coisa é você olhar o valor final. Ao invés de 12 mil, você tá pagando 24. Você fala, pô, tem alguma coisa errada. E uma coisa importante, quando você trabalha com sócios, é importante, depois que você tiver os números definidos, chamar eles para que eles vejam também os números. Sim. Porque, querendo ou não, os números eles são impactados muito mais na ponta do que na hora de pagar. Então, de quem compra, quem é responsável pela compra, ou de quem é responsável por negociação. Sim. Trazer eles para eles terem noção. Não, total, isso é bem legal, porque assim, das DREs que vocês fazem pra nós, o meu pai, ele não participa, ele não aguenta, ele fica um pouquinho aqui, ele sai correndo. Eu faço um resumo da reunião e mando pra ele, e falo, esse mês a gente gastou muito com isso, esse mês foi o melhor mês, esse mês foi o pior. Será que é a chuva? Será que é a escolha do prato? O CMV desse prato é alto, ele já entende de CMV. Legal. Então é você trazer mesmo pra dentro, né, tipo, você aprender e passar pra frente. Eu acho que isso é tão relevante quanto você aprender, você passar pra frente, né? Verdade, verdade. E é uma coisa que eu também posso falar de financeiro, nunca delegue o financeiro 100%. Porque, querendo ou não, se você fizer isso, você vai ser roubado. Olha. Porque eu vejo muitas situações. É polêmico. E assim, é natural, entendeu? Você precisa ter muita pessoa, esse controle. Porque o dono que engorda, né? O restaurante engorda o negócio. Sim. A finança do negócio. Então, eu acho muito importante. Então, por exemplo, a gente tem o Wagner lá, mas todo dia, tanto eu como meu pai, a gente olha o extrato bancário, vê o que entra, vê o que sai. Sim. Então, isso é muito importante. E é importante porque acho que quem tá ouvindo a gente é saber que assim, bom, eu posso sair um pouco do operacional, mas aqui o financeiro é uma coisa que não vai dar pra deixar, né? Como que é? Confio conferindo. Eu amo essa frase, é meu sua. Pai fala, eu uso dele, ela, tá? É dele. É dele? Ele fala pra mim, eu sempre uso. Confiar conferindo. Confio conferindo. Então, você confia na sua equipe, mas especificamente no financeiro, você confere. E quem trabalha em dinheiro, porque tem muito negócio que também trabalha com dinheiro, é importante essa conferência no dinheiro, porque ele fica mais solto. Sim. Então, até é muito mais importante quando você trabalha com
Papel, você diz? O papel é esse controle. Aham. Ai, amei, amiga, amei. Você ficaria várias horas Ai, falando nossa, sobre isso. dá pra falar. Ainda mais quando a gente entra nessa caixinha da empresa familiar, né? É. Eu acho que isso é um mega ponto em comum que a gente tem. Provavelmente alguma mana que tá ouvindo também trabalha com a família e são desafios bem específicos, né? Verdade. Mas Sim. estamos juntas. Ai, amiga, amei. E se você pudesse dar um conselho de mana pra quem tá ouvindo a gente? Um conselho de mana eu daria assim. Vai com medo mesmo. Não deixe de ir com medo mesmo. E olha para o seu negócio como você olha para a sua vida. Então, escolha o que você acha bom. Use das suas essências. Por exemplo, eu falei que eu sou criativa. Então, no processo financeiro, eu olho com meus olhos. Não com os olhos que eu espero que olhem para mim. Uhum. Entendeu? Então, eu olho os números de uma forma criativa, de uma forma mais dinâmica. Aberta, né, também. Porque aí achou uma solução, por exemplo. Exatamente. Sim. Seria amei. isso. Amiga, obrigada por você. vir. Ai, foi muito gostoso. Eu gostei também. Amei. Mana, e se você gostou desse episódio, deixa um comentário aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. E segue a gente no Instagram, @empreendendo com as manas, e no meu Instagram, @carolmazeto_. Eu vou adorar continuar esse papo com vocês por lá. Beijo, mana.